quando foi decidida pelo Conselho, justamente para facilitar, foi uma deliberação do Conselho que sugestionou, porque a gente não tinha condições de fazer essa avaliação. Eu vou encaminhar o voto do Augusto. Quem acompanha o voto do Augusto, mantenha-se como está. Aprovado por unanimidade. E aí fica a questão, daí, acho que talvez só constar em ata, que é da Secretaria, fazer esse acompanhamento com uma planilha, registrando o número de afastamentos por ano nos cursos que são realizados. E aí, Sara, talvez tentar fazer um levantamento desse ano, quem foi afastado, para daí já fazer essa planilha, para já validar essa planilha para esse ano. Nós esquecemos de uma coisa que a gente poderia fazer, aproveitando o começo de gestão, a gente poderia depois até conversar com a Sara, ver como está a estrutura humana, né, de funcionários, de estagiários, para que a gente possa estruturar melhor a Secretaria do Conselho, para a gente poder digitalizar e informatizar esses processos, né, daqui para frente. A gente tem alguma dificuldade de acessar os processos no site, não os outros processos que estão. Quem sabe se a gente estruturar melhor a Secretaria, essas atividades vão ser melhor prestadas. Esse comunicado que o Bess sugeriu, a gente encaminha? Encaminha o comunicado? Vocês acham que é necessário, não? Não, acho que não. É só um controle interno. Não, que ele falou para que os defensores observem a deliberação da aula nos pedidos de afastamento. É uma reafirmação. Sabe? Então daí também fica aprovado para o Conselho encaminhar um comunicado para a carreira, dizendo para que nos pedidos de afastamento os defensores observem os termos da deliberação. Aí tem a deliberação dos defensores e dos servidores para afastamento, evitando-se diligências, a realização de diligências pelos defensores, pelos conselheiros. Então, agora seguindo a ordem dos processos na ordem do dia, primeiro processo, CSDP 1172 de 2009, interessado segundo o Defensor Público Geral, assunto proposta de edição de Código de Ética, o relator, conselheiro Luiz Gustavo. Não, deixa eu Eu vou pedir prorrogação porque não consegui ainda finalizar o voto. Já pedi escusas da corregedoria. Meu conterrâneo Luiz. É de Jaú. Não, ele é de Cajuru. O que é mais difícil de encontrar. Três com recorde. Não é possível. Vamos conseguir, né? Cajuru está em peso no Conselho Superior. Já não basta. Merece uma unidade, né? Cajuru merece uma unidade que vai ser disputada a tapa. Vou colocar uma unidade para os jovens defensores lá. O duro é que são três aqui. Então fica prorrogado. O 1172 é o primeiro da pauta. Segundo processo, CSDP 353 de 2013, interessado presidente de comissão de prerrogativas, da comissão de prerrogativas, assunto relatório semestral de atividades da comissão de prerrogativas, abrangendo o período de outubro de 2012 a abril de 2013. Relator conselheiro Rafael Bess. Processo CSDP 353 de 2013, interessado presidente da comissão de prerrogativas, relatório semestral de atividades referente ao período de outubro de 2012 a abril de 2013. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, versam os autos sobre o relatório de atividades desenvolvido pela comissão de prerrogativas no período de outubro de 2012 a abril de 2013, apresentado pelo defensor público Dr. Matheus de Oliveira Moro, que exerce atualmente a função de presidente e exercia por volta de fevereiro de 2014. A função de presidente da Comissão de Prerrogativas em atenção ao artigo 21 da deliberação CSDP 270 de 12 de abril de 2013. Primeiramente, o interessado informa que seu mandato iniciou-se em 5 de abril de 2012 e apontou que a Comissão de Prerrogativas era composta pelos seguintes membros: Enésio Pinto Cunha Júnior, Rodrigo Tadeu Bedoni, Juliana Garcia Beloc e Marcos Henrique Caetano do Nascimento.
Em seguida, elenca as datas das duas reuniões presenciais da comissão, ocorridas no período, dia 5/10 de 2012 e 8/3 de 2013, juntando as respectivas atas em CD, bem como um quadro em que enumera todos os processos em trâmite na Comissão de Prerrogativas no período. Traz então um breve relato sobre os principais processos administrativos que foram apreciados no âmbito da comissão no semestre em questão, a saber, PA número 4195/de 2011, interessados defensores Danilo Martins Ortega e Bruna Gonçalves Loureiro de Andrade Barros. O processo trata de representação apresentada pelos referidos defensores públicos que noticiaram irregularidades em uma das varas judiciais da infância e juventude da capital, onde o juiz titular editou ordem de serviço indicando 2 advogados para a defesa de adolescentes, sem um instrumento de procuração e em desrespeito à Defensoria Pública, instituição responsável por assistência jurídica integral e gratuita. Na reunião do dia 8/3 de 2013, foi deliberado por unanimidade oferecer as representações disciplinares nas quais já consta expressamente pedido de providências, mas não oferecer a representação CNJ por questões de estratégias, uma vez que a via ordinária não havia sido esgotada. No CD em anexo constam as 3 sugestões de minutas de representação enviadas pela Comissão à Defensoria Pública Geral. PA número 665 de 2012, interessado o defensor público Jairo Salvador de Souza, da Regional de São José dos Campos. O processo trata de representação em razão de violação de prerrogativa funcional do referido defensor público, que foi impedido de acompanhar o cumprimento de ordem judicial relacionada aos usuários a quem representava, quase sendo atingido por disparos de balas de borracha e bombas de gás. Foi certificado na ata de reunião do dia 8 de março de 2013 que a Defensoria Pública Geral encaminhou a representação à Corregedoria da Polícia Militar para apuração de eventual infração disciplinar e a Comissão de Prerrogativas encaminhou diretamente os outros 2 ofícios, quais sejam: ofício ao Comando da Polícia Militar explicando nossas prerrogativas, representação ao Ministério Público para apuração de eventual crime, desobediência, abuso de autoridade, etc. A concessão de desagravo foi aprovada em sessão do Conselho e realizada no dia 26 de abril de 2013. PA não enumerado. Interessada, Defensora Pública Daniela Scromov de Albuquerque, coordenadora auxiliar do Núcleo Especializado em Direitos Humanos e Cidadania. O processo é referente à representação realizada pela defensora em face de ofensas proferidas por um jornalista em seu blog pessoal. A Comissão de Prerrogativas deliberou por apresentar proposta de desagravo ao Conselho Superior. Após intensas discussões no âmbito do colegiado, o processo foi votado na sessão do dia 1º de março de 2013, tendo sido indeferido o pedido de desagravo nos termos do voto da conselheira Juliana Saad por maioria de votos. PA número 2632 de 2012, interessada Fabiana Júlia Oliveira Rezende, Defensora Pública Regional de Sorocaba. Trata-se de processo em que a defensora relata problemas sofridos por defensores estagiários da Defensoria no que tange a realização de carga de autos sem a apresentação da carteira da OAB. Na reunião ocorrida no dia 8 de março de 2013, foi apresentado o voto pelo relator da Comissão de Prerrogativas, conforme cópia no CD em anexo, o qual foi aprovado por unanimidade. Foi decidido que o voto e a resposta de ofício enviado pelo corregedor do TJ deveriam ser divulgados para a carreira, o que foi posteriormente feito através do e-mail da Comissão de Prerrogativas. PA número 5049 de 2010 e 4975 de 2010, apensados. Interessado no Núcleo de Habitação e Urbanismo, os processos são referentes aos seguintes assuntos: a não observância do poder de requisição pelo Núcleo de Habitação e a questão acerca da gratuidade de cópias. Na ata de reunião da comissão, do dia 3 de março de 2013, foi apontado que o voto parecer foi aprovado por unanimidade via e-mail, conforme cópia no CD em anexo. Foi decidido também pela divulgação do voto à carreira, que já foi feito pela Comissão de Prerrogativas. Além desses processos administrativos, o presidente faz relato dos processos 2866 de 2012, folhas 17/14-18, número 2865/2012, folhas 18/19, número 5495 de 2011, folhas 20/21, número 2966/2011, folhas 21/22,
número 290 de 2013, folhas 22/25. Ainda expõe as folhas 26/27 os comunicados da comissão por um período, bem como outras atividades relevantes. É o relatório do quanto basta, passo a votar. A deliberação CSDT número 270 de 2013 dispõe que a Comissão de Prerrogativas deverá encaminhar relatórios semestrais de atividades para análise do Conselho Superior. Artigo 1º, a linha N. O artigo 21 da deliberação CSDT número 270 de 2013 dispõe que o relatório semestral deverá conter composição da comissão ao longo do semestre, indicação de todas as reuniões ordinárias e extraordinárias realizadas pela comissão, controle atualizado de processos em tramitação na comissão, indicando o número dos autos, objeto, relator e última providência, transcrição de eventuais comunicados publicados pela comissão ao longo do período, indicando a data de cada um deles, anexos com o inteiro teor das atas de reuniões realizadas, bem como dos votos proferidos, ainda que a votação não tenha sido concluída, outras atividades que tenham se mostrado relevantes ao longo do semestre. Assim, entendo que, a princípio, os únicos requisitos a serem avaliados seriam a existência em si do relatório e a sua periodicidade semestral, os quais, em caso, foram devidamente atendidos. Sem embargo, avançando na análise objetiva da atuação da Comissão de Prerrogativas, que, por óbvio, é a menus legis do artigo 1º, a linha N da deliberação CSDT número 91, este colegiado, por ocasião do julgamento do processo CSDT 253 de 2010, de relatoria da conselheira Franciane de Fátima Marques, houve por bem exigir que, juntamente com os relatórios semestrais, fosse apresentada a relação contendo todos os procedimentos em andamento, constando o nome dos interessados, o nome do membro responsável e as providências deliberadas. Referido requisito também foi devidamente cumprido quanto ao relatório em apreço, conforme se vê as folhas 5/35. Forçoso concluir, portanto, que o presente relatório deva ser aprovado, visto que atendidos todos os requisitos objetivos necessários para tanto. Ante o exposto, voto pela aprovação do relatório semestral da Comissão de Prerrogativas, referente ao período de outubro de 2012 a abril de 2013. É como voto. Discutir também. Palavra para o microfone. Hoje, pela Copa do Mundo, eu vim inspirado aqui. É um procedimento simples, claro, não há qualquer razão para não aprovação. São só considerações que eu quero fazer pela importância da matéria e por uma situação toda peculiar. Eu recebi, já como primeiro procedimento do Conselho, essa questão que circulou esse ano, porque não há interessado em assumir a presidência da comissão. Então foi aberto, quer dizer, foi redistribuído a mim o procedimento e regimentalmente deverei colocá-lo em pauta na próxima sessão, ainda em branco, né? Há um interessado, mas os interessados já se desinteressou. Enfim, eu estou tentando alguma saída para isso. Mas eu quero observar que pela deliberação, eu lembro, acho que é 91, não é? É, 91. A de regência da matéria, se também não estou enganado, ela tem um relatório trimestral que mencionava, que eu também acho exagerado, né? Trimestral, cada 3 meses, muito pouco tempo, acho que pode ser até anual. Bem, de qualquer forma, este relatório que estamos agora por esse ano é relacionado a um período que se findou há mais de um ano. Também não tem tanto sentido de estar sendo apreciado agora para aprovação, porque ainda que você desaprovar, que ia mudar na história. Então, nós estamos diante de uma situação complicada, a comissão tem previsão legal, não é só normativa, não tem interessado em assumi-la, embora temos aí 100 novos defensores, quem sabe um deles já tenha entrado com esse viés todo, né? Enfim, tem algumas opiniões, mas depois a gente pode até falar sobre isso, e diversas outras questões. Um dos dispositivos dessa normativa, da 91, já expressamente veda o afastamento do defensor público que vai presidir essa comissão. Penso que é hora de rever esse posicionamento. Por isso estamos vendo aqui duas coisas que são fatos, constatações. Primeira, não temos ninguém interessado. Segunda, estamos apreciando a aprovação de um relatório relacionado a um período vencido há mais de um ano.
Então, sim. E, de passagem, parece que não temos nenhum problema em prerrogativa. Será que não? Temos até com o próprio defensor-geral, e se precisar de ajuda, não tem quem vai ajudá-lo agora aqui. A não ser a sua assessoria jurídica, graças a Deus. Enfim, e as prerrogativas? Acabo de ler a notícia aqui de outra colega, algo bizarro, que eu não acho outra palavra, de uma colega defensora, aí do grande ABCD, né? Não sei não, a colega lá que tem aqui, noticiaram esses dias aqui do problema que teve lá. Sim, do ABC. Enfim, bom, temos notícia de um colega lá de Prudente, que o juiz mandava ofícios lá pro preso, você está aqui porque o teu defensor fez isso. Quer dizer, enfim, exemplos não faltam, fora os relatados aqui, mas num relatório já bem vencido. Então, a gente eu cheguei a pensar nisso. Pode ser que não é tão importante, sei lá, vamos deixar essa comissão de lado. Não é? Tem outras coisas na lei que está no 988 que ainda não estão em vigor, né? Mas parece-me que, até por conta aí de situações aí com a instituição supostamente da classe, né? Que pelo menos quer abranger os defensores públicos aqui, também é problemática, que é a gloriosa Ordem dos Advogados do Brasil. Enfim, se a gente entende que isso é importante, alguma coisa tem que ser revista. Esta deliberação fala em gratificação, que não é motivo de, acho, incentivar alguém a assumi-la, mas ela não fala em afastamento. Enfim, foi só por isso, nada contra a aprovação, mas eu acho que nem tem nada a ver, porque se não fosse concordar com isso, a gente queria mudar essa altura do campeonato. Então é mais para a gente pensar um pouquinho. Na próxima semana eu devo trazer aqui um voto, talvez eu até proponha algo parecido para a solução, sei lá, futura. E até pensei numa outra questão que complicar um pouquinho a nossa administração, porque a atual normativa diz que o conselho indica 4, né? E a administração 1, acho que é isso, né? Ou 5, algo assim. Quem sabe repassar isso para a administração, porque talvez seja mais simples para o administrador, nesse caso aí, fazer esse direcionamento e escolher, achar alguém na carreira que possa fazer isso, do que um órgão colegiado que possa fazer. Eu fiz 3 convites para pessoas que eu acredito, mas nem era o caso de eu convidar, né? Considerar convidar alguém. Mas eu fiz. Um até foi aceito no primeiro momento, mas a pessoa aí não confirmou até agora. Bem, enfim, era só isso, mas nada contra a aprovação, que eu acho que nesse caso é só formal. Falar? Não, eu queria... Você quer falar? Uma coisa que eu concordo bastante com o Pedro é essa questão de a gente estar aprovando relatórios bastante atrasados. Na outra composição do Conselho, eu manifestei também várias vezes nesse sentido, e talvez a gente possa organizar e sempre voltar em dias não só da comissão, como os demais órgãos que prestam informações, apresentam relatórios ao Conselho. Isso acontece bastante com os relatórios dos núcleos, né? E ocorreu bastante na última composição a gente também apreciar relatórios de núcleos com atraso. Eu vejo aqui que consta alguns aqui já com atraso, então acho que não faz nenhum sentido a gente, principalmente num caso como esse, a gente julgar coisa de um ano. Então não pode, na verdade não pode passar ao Conselho. Eu peço para que todos os conselheiros aqui acompanhem, vejam essas datas e a gente sempre consiga votar em dia esses processos. Aí, em relação ao voto do Bessa, ele se encaminha pela aprovação, né? Então todos concordam com o encaminhamento do voto do relator, então aprovado por unanimidade. Próximo é o CSDP 355 de 2013, interessado, coordenação do Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo, o assunto, proposta de deliberação que cria a função de coordenador de Habitação e Urbanismo e Questões Agrárias e fixa suas rotinas administrativas. Relator, conselheiro Bruno Miragaia. Estou com o voto pronto. Como é começo de gestão, fiz uma alteração aqui em Salomônica para minimizar os conflitos. E vamos lá. Posso fazer a leitura? Excelentíssimo presidente, excelentíssimos conselheiros, trata-se de proposta de deliberação que cria a função de coordenador de habitação e urbanismo e questões agrárias
e fixa suas rotinas administrativas. Em síntese, o interessado informa que a área de habitação e urbanismo na instituição apresenta uma especificidade em relação às demais áreas temáticas, em especial por possuir uma demanda de atuação especialmente judicial, muito mais volumosa. O reconhecimento se deu não só pelo núcleo especializado de habitação e urbanismo, mas foi um consenso extraído em reunião de coordenadores de núcleos, onde então se deliberou que o núcleo de habitação e urbanismo elaboraria uma proposta específica para a atuação nessa temática no Estado, nos modos do que existe hoje para a coordenação de execução penal. Vale destacar que o presente pedido, embora tenha como premissa, no plano de expansão institucional, a ampliação de cargos das regionais, somente cria a função de coordenador de habitação e urbanismo e questões agrárias, com atribuição exclusiva, mas não excludente aos demais cargos da regional, para exercício da tutela coletiva. Ou seja, pleiteia-se a criação de função de coordenador de habitação e urbanismo e questões agrárias, cuja atribuição desse defensor público será exercida exclusivamente dentro desta temática, o que nesse sentido não retira a atribuição geral, que o dever legal dos demais membros da instituição, a atribuição do manejo de instrumentos para a defesa de direitos meta-individuais. Para tanto, o interessado junta a minuta de deliberação que cria as rotinas administrativas para o exercício da função a ser criada. Eis o relatório. Em que pese o convencimento deste relator sobre o presente pedido, bem como a existência de pesquisa interna realizada em agosto de 2012 pela Defensoria Pública Geral, onde foi aplicado questionário e obtido 45 respostas das coordenadorias das unidades da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, reconheço importante que sai indispensável para a boa gestão da política pública a garantia do exercício da democracia direta. Nesse sentido, para a ampla participação da carreira, bem como, em especial, da sociedade civil, que em todos os ciclos de conferência deixou registrada a necessidade de que a instituição crie e possibilite, por meio de diversas políticas públicas, condições que todas as defensorias públicas atuem com demandas de habitação e urbanismo e questões agrárias, voto pela abertura de consulta pública pelo prazo de 7 dias, com anúncio desta em destaque contínuo no sítio eletrônico da instituição, nos termos da minuta que integra o presente voto e deliberação do proponente. Então, é um pedido para a criação da função de coordenador. Ela é muito parecido com a coordenação de execução penal. Na verdade, a deliberação ela foi extraída da deliberação que trata da execução penal, que institui essas atribuições. Ela tem umas peculiaridades, né? Acho para mim que essas peculiaridades, se passadas, se vencidas nesse conselho, são de total aproveitamento na própria deliberação de coordenador de execução penal. Quem sabe aí uma modificação no futuro, né? Embora eu tenha um certo convencimento sobre a questão, eu acho de extrema importância, porque tem um impacto na unidade, tem um impacto nas coordenações, tem um impacto na administração, tem um impacto no planejamento de expansão de cargos, no planejamento da fixação de atribuições. Então eu achei importante a abertura de consulta pública. E aí a consulta, eu fiz uma minuta, tá, de consulta pública. Se vocês quiserem, eu posso dar uma lida, nada grande, mas também junto da minuta a publicação da minuta de deliberação ofertada pelo proponente. Então seria a minuta, a consulta, mais a cópia da minuta de deliberação, para que todos tenham conhecimento. Luiz. Vocês querem que leia a minuta? A minuta eu acho, de consulta seria interessante, é de consulta. A outra de consulta, tá bom, eu posso ler. O Conselho Superior da Defensoria Pública, no uso de suas atribuições legais, deliberou na sessão ordinária realizada em submeter a proposta de deliberação constante nos autos, o processo número 355 de 2013, que cria a função de coordenador de habitação e urbanismo e questões agrárias e fixa suas rotinas administrativas, a comentários e sugestões de defensores públicos, servidores e sociedade civil, garantindo a gestão democrática e ampla participação popular na implementação dessa política pública. Na elaboração da proposta, levou-se em consideração a criação e regulamentação da função de coordenador de habitação e urbanismo e questões agrárias no seio da Defensoria Pública. 2. Que as funções serão exercidas, a princípio no âmbito regional, por defensores públicos indicados pela coordenação do Núcleo de Habitação e Urbanismo, após amplo debate entre os integrantes deste órgão. 3. Que os nomes dos defensores públicos selecionados serão submetidos à Defensoria Pública Geral,
para efeito de designação, sendo que o mandato acompanhará o mandato da coordenação do respectivo núcleo. 4. Que para o exercício das funções aqui regulamentadas, o defensor público será afastado total ou parcialmente de suas atribuições ordinárias. 5. Que a coordenação de habitação e urbanismo e questões agrárias terá como função a atuação judicial ou extrajudicial em processo de conflito coletivo de terra urbana ou rural. B. Relação institucional com as autoridades locais referente à temática. C. Educação e direitos na área de habitação, urbanismo e questões agrárias. E D. Cumprimento dos encaminhamentos e deliberações das reuniões ordinárias do Núcleo de Habitação e Urbanismo. O texto completo da proposta de deliberação integra a presente consulta pública que está disponível abaixo. As manifestações fundamentadas e devidamente identificadas devem ser encaminhadas à Secretaria do Conselho Superior da Defensoria Pública, de preferência por correspondência eletrônica, no endereço do conselho@defensoria.sp.gov.br, até as 24 horas do dia, fazendo-se acompanhar, se o caso, de texto alternativo e substitutivos, quando envolverem sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer dispositivo. Bruno, só alguns conhecimentos como a matéria não está madura o suficiente, só para a gente começar a tentar travar um debate aí. Eu disse, tem algumas peculiaridades que divergem da coordenação da VEC. Você sabe dizer, assim, rapidamente o que seria ou não? Olha, a coordenação da VEC não tem afastamento, né? A princípio, a proposta da colega, do núcleo, é criar essa função e dar um afastamento. Então, abriria-se uma eleição, né, dentro da defensoria, em cada regional, os nomes iriam para o conselho, para o núcleo de habitação e urbanismo, seria debatido, de lá sairia a extração, seria extraído o nome, de acordo com o currículo, a atuação dele na área, especificidade da demanda. Esse nome iria ao defensor público geral, que faria a designação. O núcleo apontaria se o afastamento é total ou parcial, a princípio, pela proposta, em razão da demanda, da peculiaridade daquela região. Acho que, basicamente, a grande diferença seria essa, do afastamento. Outra coisa que a gente pode perguntar, consta dos autos, quantos colegas hoje atuam nessa temática específica? Por exemplo, coordenador da VEC, nós temos aí, com os planos de expansão que foram adotados, em quase todas as unidades, hoje colegas atuam na VEC. Aliás, tem unidade hoje que só atua na VEC. Então, tem colega hoje com atuação empírica naqueles processos. Como tu disse que a especificidade judicial é importante, ou seja, na premissa do seu voto, dada a temática judicial que leva ao tema, a pergunta é, tem um planilha aí, o dado, nas regionais por aí, quantos colegas nós temos atuando com essa temática hoje? Então, foi juntada só a consulta pública, né, que foi feita pela administração anterior em 2012, e ela levantou todas as demandas que nós teríamos, não só nessa temática, mas em todas as temáticas do núcleo, e quais as dificuldades para a implementação delas em cada regional. Só acho que uma vez, a partir disso que você está perguntando, eu acho que o interessante era ver dentro das atribuições específicas quem tem atribuição civil. Em regra, as unidades que fazem a questão agrária. Por exemplo, pode ser atribuição geral, aí tem que ter específico, tem que fazer um mapa aí. Não sei se aceita como sugestão, né? Como nós estamos começando a debater esse assunto, talvez ele vai debater ainda há muito tempo, vai ter consulta pública, vai ter um monte de coisa, para a gente poder robustecer a decisão. Então, olha, temos tantos colegas atuando nessa matemática, tantas unidades, tantas regionais. Eu não sei se também me parece claro, mas tem regional hoje que não tem coordenador afastado. O coordenador regional não é afastado. Porque nós vamos mapear. Então, é difícil. A consulta vai ser boa, mas acho que. Eu não sei se. Eu acho que, na verdade, Luiz, eu até tinha o voto pronto. Mas, assim, é uma nova gestão do conselho. Né? Novos colegas, são 200 cargos novos. Né? Acho que o mais salutar mesmo é só mais dados, entendeu? Na verdade, para conseguir mais dados, para que essa consulta pública seja mais exitosa. Porque... mas aí no meu voto eu vou trazer todos os fundamentos. Você vai ter noção do Eu vou trazer o máximo possível, né? Para tentar disparar essas pesquisas o quanto antes. Para que quem participe da consulta pública tenha pelo menos os dados. Olha, não, são tantos colegas, tantos assim, tantos assados, para poder ser uma consulta pública qualificada. Porque do contrário, a consulta pública acaba só atirando para o telado e a gente fica. Não, na verdade, eu acho que o processo ele já parte de uma premissa que a questão de habitação e urbanismo, ela é uma questão diferenciada na instituição, né? Ela tem um viés... Não está no mérito isso aí. Não, está no mérito assim, no sentido de que, independente de a gente ter números ou não, a
A gente precisa hoje ter defensores especializados a atender essa demanda hoje, porque ela é deixada muitas vezes de lado, com um colega só, manda-se para o núcleo. E eu acho que a grande função de dizer se vai ser necessário afastar ou não afastar, ou acumular com outras atribuições, porque tem também um dos artigos, ele fala, se não houver demanda suficiente, vai atuar em demandas de outros núcleos. Isso é algo que vai ter que ser decidido naquele momento de abertura do edital de inscrições, porque aí ela vai dizer, regional tal tem X demandas, é possível de absorver o afastamento total ou parcial. Mas essa decisão, pelo que consta da proposta, seria do núcleo. Não, na verdade a decisão do afastamento o núcleo vai subsidiar o defensor geral, né, a fazer o afastamento. Sem dúvida, é algo inovador. Nós não temos isso na defensoria. Ela vem tentar aí minimizar os impactos da não implementação da deliberação 39, ela vem na linha de melhorar a deliberação da coordenação da execução penal e ela cria, de fato, um novo formato da prestação do serviço. A gente avança, né? Eu concordo com a consulta pública e para a gente até amadurecer a questão, acho que o tema é importante, a gente tem que avançar nessa situação de habitação e urbanismo nas unidades do interior. Mas me preocupa a questão de ser tratada por meio de uma deliberação sem a conjugação com a proposta de deliberação de fixação de atribuições, porque talvez em diversas unidades a gente tenha que alterar as atribuições de alguns defensores. E também esse modelo de afastamento, eu acho que a gente tem que amadurecer melhor. Não sei, porque a proposta da forma como ela foi feita vai gerar um afastamento perene na própria unidade. E aí quem vai suportar esse afastamento são os demais defensores, né, que já estão sobrecarregados, a gente não tem um defensor substituto. Então me preocupa esse modelo de afastamento sem o itinerante, o defensor substituto. Né, e também essa questão de atribuições. Na verdade, por isso que vai ser importante a consulta, né? Porque a minuta de deliberação ela traz algumas alternativas para o desempenho dessa atividade, né? Na verdade, eu não diria que seria necessário a alteração de atribuições, porque vai ser uma função, né? Então, a função vai ter essa atribuição. Então, a gente não mexe com a atribuição do colega que vai estar ali. Mas ele vai estar destacado para essa função, com um mandato próprio, né? E a minuta de deliberação, ela cria alternativas para que essa demanda seja assumida, né? Seja por colega, seja terceirização por convênio, né? Dentro, inclusive, da fixação de demandas sensíveis, ela vem, né, nessa ideia, né, de dizer que essa demanda já está sendo destacada como sensível e que eventuais outras demandas ou vão ser absorvidas por outros colegas ou vão ser atribuídas à própria conveniada, né? Mas não, de forma nenhuma, não vai ter como um colega vai deixar de atuar naquela unidade e os demais colegas vão assumir toda aquela função. É um ônus extremamente grande para o Estado, né? Mas ela tem, a minuta de liberação, ela tem alternativas para não ter impacto na unidade. E ela também fala de defensores itinerantes, né? Só completar. Porque quem atua hoje na execução criminal sabe que a função de coordenação hoje é um fardo e praticamente o defensor ele não consegue atuar nas demandas coletivas se ele não tiver uma redução da sua carga de trabalho. Então, a minha preocupação é justamente de inviabilizar a própria atuação do defensor nessa área, sendo que outros defensores serão sobrecarregados e acumularão aquela demanda vindo daquela defensoria. Então, acho que a gente precisa pensar melhor. Então, a minha preocupação um pouquinho, é só a questão do prazo aí de 7 dias, né? Eu acho que quando se coloca a sociedade civil, e acho que é um ponto interessante, acho que a sociedade civil vai ter interesse em discutir isso, entender melhor, porque na cidade de São Paulo, no interior, a gente tem uma demanda realmente muito grande dessa questão, né? Então, eu só pediria para ver se não é possível a gente pensar num prazo um pouquinho mais elástico, para a gente poder articular com a sociedade civil, para realmente a gente fazer um trabalho bem profundo, né? E tem uma dúvida, eu queria só perguntar assim, existe já um estudo das regionais que tem uma demanda grande ou
quais são as demandas em cada regionais sobre esse tema? Tem sim, ainda que necessitando de um amadurecimento dessa pesquisa, porque é uma pesquisa que já tem pelo menos uns 2 anos, o núcleo apontou algumas dessas demandas. Uma consulta da Defensoria Geral também traz as demandas e as dificuldades de implementação, então já dá para a gente ter uma noção do que vai ter. Agora, de fato, eu acho que vai ser quando criada a função, se criada a função, que a gente vai conseguir canalizar tudo que está pulverizado hoje nas diversas defensorias num colega só para exercer isso durante o mandato. Agora, eu concordo com o Aderon também, na hora que eu estava lendo o meu voto, eu, de fato, reconheço que o ideal seria ampliar o prazo, né, da consulta. Vai. Com relação à colocação do conselheiro Rafael, eu também, pelo que eu entendi, o que a gente tem hoje, as diversas unidades, são defensores com atribuições genéricas, né, mais gerais, civil, família, fazenda, violência doméstica, e que, de fato, na verdade, estão exercendo mais a função de só questão de família. E quando ele falou em alteração de atribuições, o que eu penso é o seguinte: se na verdade, se no processo de alterar atribuições, por exemplo, nas unidades que hoje tem 6, 8 defensores fazendo só família, se passarem 2 a fazer, por exemplo, civil ou fazenda, será que essa atribuição, essa função que está sendo proposta já não seria automaticamente, teria que ser absorvida por ser uma demanda sensível por esses defensores? Essa que é a minha questão. Às vezes a gente está criando uma função sem, na verdade, acertar a questão das atribuições que estão hoje nas unidades. E aí, na verdade, o que a gente vai... Só uma parte. E entre esses 2 ou 3 defensores, dependendo da quantidade de defensores que tenham atuação nessa área, aí você pode criar a função do coordenador de habitação. Iniciar a atuação para depois ter a atribuição. Essa seria, na verdade, a minha ideia inicial, assim, que eu coloco, na verdade, para a gente poder... atuação civil fazenda, né? Assim, eu não sei a realidade na capital, assim, exatamente, mas no interior, não. O que eu tenho visto, na verdade, são todos com atribuição de direito, mas sem realizar essa atribuição, sem atribuição de fato, né? Na verdade, eles estão fazendo muito família e, na verdade, não está havendo essa separação. E, assim, o que eu entendo no primeiro momento seria justamente a necessidade de haver essa alteração de atribuições para poder destacar da forma como foi feita nessa distribuição de cargos, que foram criados cargos civil fazenda, para poder, a partir daí sim, pensar as demandas que chegam na unidade, para poder ter uma ideia melhor da demanda, sim, e da necessidade da criação, às vezes, do coordenador, para poder resolver essa questão realmente é sensível. Pedro. Senhor presidente, na realidade, a gente invadiu um pouco até, né, a questão de mérito. Então, voltando aí à questão formalística, que eu acho que o maior êxito que nós podemos ter aqui, não é, nesta consulta, é possivelmente até poder propiciar ao próprio relator, que em tese tem opinião formada, porque o que ele próprio disse, mas se ele próprio sugere, é porque ele próprio está admitindo e julgando necessário, mais do que admitir, né, que a questão merece ser debatida e que ele quer ouvir todo mundo. Então, esse é o maior mérito. Até o próprio relator poderá, eu não sei qual é a posição dele, mas ele já disse que já tem uma, quem sabe, até solidificá-la ou, quem sabe, modificá-la. Mas, também não vou entrar no mérito, só queria, um exemplo histórico, dizer algo interessante, que também lembrei quando o nosso conselheiro Bruno disse que era algo inovador. Há exatos 25 anos atrás, quando eu ingressei na assistência judiciária da nossa falecida PGE, não é? Minha primeira atribuição oficial tinha acabado de ser criada, ninguém foi antes de mim, e ninguém depois, porque ela foi extinta, não é, comigo também, durou só um ano e meio, foi justamente um cargo, eram 2 cargos, de procurador do Estado da assistência judiciária fundiária. E eu, inclusive, tinha um carro à disposição para ir para o Pontal do Paranapanema e para a região do Vale do Ribeira, para atuar nesses conflitos. Fiz várias ações, inclusive aqui na capital, ou seja, criou-se um cargo especializado com o nosso núcleo, mas só que com atribuição direta, processual, e eu fiz muitas ações, contestações, reintegração de posse, atuei em vários processos, esse tipo de coisa aí, não é? Da defesa do sem-teto, não, foi um negócio muito legal, mas assim como ela veio politicamente, ela também se foi politicamente. Foi uma pena, mas também não estou invadindo o mérito. Mas foi uma fórmula que naquela época se utilizou, que pode ser revista hoje muito mais
de uma forma muito mais aperfeiçoada pela Defensoria Pública, porque naquela época não se vai dizer que ninguém atuava em processo, ou lá na Justiça, vamos dizer assim, nem falo nas demais esferas da Defensoria, não é? Preventiva, tal, da tutela, mas já atuava em procedimentos normais, que a reintegração de posse já atuava. Mas quando o caso e a complexidade exigiam, não é isso como aconteceu até com este conselheiro aqui, nós íamos lá para o Vale do Ribeira, lá colocar aquela enxada nas costas com todo mundo para trabalhar num processo maior, que exigia alguém. Mas isso já estou quase entrando no mérito, só quis resgatar por um episódio histórico que cumpre ser renovado sim. Não sei se nesse formato, mas aí já é mérito. Eu acho que é um tema nobre, importante, né? Existe uma certa omissão da Defensoria hoje no trato dessa matéria, a gente tem que reconhecer. Eu gostaria apenas de trazer um registro do que acontece em Ribeirão Preto, independentemente da forma com que iremos invadir nessa seara, ou por uma função específica, ou pela alteração das atribuições, o fato é que a Defensoria tem que promover uma alteração na forma com que ela trata desse assunto. Então, em Ribeirão Preto, além da questão, além dos problemas habitacionais da região do aeroporto, não é? Que é uma região que traz uma demanda muito grande para a Defensoria, nós tivemos há mais de um mês uma desocupação numa usina de cana da região, em que 420 famílias foram desalojadas dos seus assentamentos, não é? Num local em que a usina ela deve mais de 300 milhões de ICMS para o governo do estado de São Paulo. Então, a usina deve mais de 300 milhões, houve essa ocupação há anos, uma ocupação consolidada, e agora a usina conseguiu uma liminar de reintegração de posse. E a Defensoria tentou uma atuação, de certa forma, precária, e a liminar acabou sendo mantida pelo Tribunal de Justiça. Só para ilustrar essa necessidade que a gente tem de invadir esse campo e fazer uma atuação que realmente gere uma diferença aí nesse sistema de justiça. Só vou complementar aqui. Eu acho que esse fato, essa realidade da Defensoria, da falta de atuação na questão de habitação e urbanismo, ela vem desde lá da sua criação, né? E o Anderson deve saber, em todos os ciclos da Defensoria foi solicitada uma atuação incisiva, foi solicitada uma atuação diferenciada na temática, e essa atuação diferenciada, ela vem justamente na mão, né, desse pedido, que foi uma tentativa de descentralizar uma atuação nas unidades, nas regionais. A gente sabe que o Núcleo de Habitação e Urbanismo ganhou uma diferenciação em ter exatamente uma banca de processos. Então, o Núcleo de Habitação hoje da Defensoria tem uma banca de processos, e eu não sei muito bem se é essa a natureza que os núcleos da Defensoria têm que ter. E essa banca de processos foi formada exatamente pela grande demanda que nós temos no Estado de Habitação e Urbanismo, e pela falta, não sei se falta de capacitação ou a falta de peso institucional para que desse a possibilidade dos defensores atuar. Então, muitas vezes essas demandas chegam nas unidades e os defensores acabam remetendo essa demanda para o núcleo. Então, é essa formação que nós temos, e a proposta ela vem no sentido de desconstruir essa atuação que a Defensoria está tendo e descentralizar para que os defensores consigam fazer essa demanda lá próximo da comunidade. E a gente sabe muito bem, eu acho que não preciso enfatizar aqui com gasto de muito tempo, que o movimento de moradia é um dos movimentos mais organizados, né, do país, e é um movimento que, por ser organizado, ele traz sim demandas para nós. E a demanda não é tão fácil de ser absorvida pela Defensoria, porque ela tem tanta competência legislativa como administrativa fincada no município, né, e é muito difícil a gente buscar, né, estudos e avanços
para a capacitação do defensor, quando a questão ela é muito municipalizada. Então, por isso a importância de termos, independente de fixar as atribuições de defensores ou não, colegas atuando especificadamente na área de habitação, tão quão importante a área de execução penal. Por isso a necessidade de ter vindo essa proposta aqui e criar-se um modelo novo de prestação desse serviço. Só o Douglas está inscrito. Só para o andamento, a proposta do conselheiro foi formal. Acho que se a gente ficar avançando no mérito da demanda, a gente vai estar. Acho que é desnecessário. A gente aprova a questão formal, porque o mérito a gente discute depois que for a consulta formal for colocada mesmo. Fazer uma ponderação rápida. É fundamental a gente pontuar esse tema, porque lembrando aqui que o Código de Processo Civil está sofrendo alteração. Dentre as alterações, prevê lá que em ações coletivas a defensoria será intimada para participar desses processos, defendendo os interesses dos suficientes. São inúmeras as ações coletivas, então acho que a defensoria nem sequer toma conhecimento que trata de questões relacionadas a questões urbanísticas. Então a demanda vai chegar, é fundamental a gente se antecipar quanto a isso, criando aí uma estratégia de atuação, pensando também nesse aspecto aí judiciário. Não, sobre esse tema, além da atuação jurídica, nós temos também uma atuação política nesses municípios. Nós temos vários instrumentos de democratização do espaço urbano previstos na Constituição, no Estatuto da Cidade, só que instrumentos que não são regulamentados no âmbito municipal. Então, é importante também que o defensor faça esse trabalho no campo político, né? Nesses municípios em que existe uma demanda sensível nessa matéria. Então, não é uma atuação apenas jurídica, individual, coletiva, mas também uma atuação política, né? Na regulamentação desses instrumentos. Senhor presidente, repasso minhas palavras do Horácio com relação à aprovação, sem entrar no mérito. Nós estamos discutindo a questão formal só. E nesse sentido, eu preciso fazer um pedido para o conselheiro, o relator. A gente sempre participa de audiência pública, está se criando uma prática na nossa carreira. Toda vez que um tema polêmico se coloca, a gente tenta democratizar o espaço de participação de todo mundo. Eu sempre participei, eu tentei participar desses atos da melhor forma possível. Qual é a dificuldade de quem participa do ato visto de fora? Ter as informações necessárias para expressar qualquer tipo de manifestação. Porque o sujeito que participa de uma audiência pública, chega lá, audiência pública sobre, sei lá, nosso caso agora, nesse caso presente, criação do coordenador de habitação e urbanismo. O que o sujeito, defensor público, ou colega da sociedade civil, ou qualquer outra pessoa tem a contribuir para esse dado, se ele não tiver, digamos assim, informações básicas a respeito daquilo que está acontecendo? Então, eu sei que é prática, eu sei que a gente vai fazendo isso há bastante tempo, mas isso é um aprendizado. Essa democracia direta, para ser exercida, ela requer um esforço muito grande de todo mundo. Então, é dever de quem participa de uma audiência pública e buscar as informações do que está indo participar. Mas é dever de quem conclama a audiência pública tentar fornecer os maiores subsídios possíveis para que isso dê certo. Senão fica o negócio seguinte, vamos lá, oba, tal, não sei o quê, pronto, aprovado. Então, ou não, você faz um monte de oba, tal, todo mundo já está sabendo que vai votar, acabou de brigar. Então, para não tornar uma democracia direta algo legitimador, a palavra, eu queria fazer uma sugestão. O que a gente tem que encaminhar para consolidar alguns dados que nós já temos como Defensoria Pública, tipo, olha, qual é a ideia, qual é o número de colegas, quais são os regionais, quais são os afastamentos, o detalhamento possível que puder dar. Por exemplo, tu disse, hoje nós temos aqui no núcleo de habitação uma banca processual. Essa informação é relevante para tomar uma decisão nesse processo. Nós temos aqui regional que tem colega com habitação, regional que não tem. Então a situação talvez seja diferente em cada uma delas. Tentar mapear isso para que qualifique o discurso democrático quando os colegas participarem. Então, talvez, indo na linha do que o Alderon falou, a dilação de tempo seja importante, mas, além da dilação de tempo, o fornecimento das informações possíveis para que o colega participe. Por isso que eu fiz um monte de questionamento, mas acontece isso, acontece aquilo, acontece aquilo outro. Porque senão você chega lá, vai ver uma audiência pública, aí só quem já está muito enfronhado na matéria participa. E, na verdade, isso reforça a proposta inicial. Porque, na verdade, as informações, quem fez a proposta detém todas as informações da proposta que foi feita. Então, a gente convoca uma audiência pública para reforçar a proposta que foi feita
não que ela seja boa ou má, na verdade eu mal a conheço, mas a ideia seria a seguinte, pelo menos tentar dar o maior número de subsídios possíveis. Eu não sei quais são os subsídios, eu realmente não conheço todas as unidades. A Luiz na fala dele, lá em Ribeirão teve uma usina, não sei o que e tal, lá não sei aonde teve não sei o que lá. Para tomar decisão com sapiência, é necessário planilhar todo esse negócio. Então assim, talvez numa proposta de encaminhamento, dilatar o prazo da consulta pública e tentar colher dados que nós, defensorias, já possuímos. O que o núcleo hoje tem de passivo? Quais unidades tem essa atuação? Quais não tem? Quais são as mais emergenciais? Quais são as menos emergenciais? Tentar construir um plano para a gente, né? É o que eu acho que deve ser encaminhado. Vou falar que de repente você já junta a resposta já em tudo. Então, primeiro assim, só lembrando que nós estamos em período de Copa. Né? Também por contar o prazo agora desse mês de junho, eu pediria assim que a gente pensasse isso, que está super difícil articular qualquer assim, uma reunião com um grupo maior. Né? Então, se a gente pudesse estender um prazo um pouquinho maior do comum que se faz para a consulta pública, seria interessante. A outra questão é que você começou a tocar, eu acho que era importante realmente empoderar a sociedade civil e a sociedade civil empoderar a defensoria. Né? E como você mesmo falou, já é um tema que vem sendo discutido nas conferências. Nós temos a Jornada da Moradia na cidade de São Paulo, que tem já um acúmulo dessa discussão, inclusive com o núcleo de habitação. Né? Então eu estava aqui pensando que você está propondo só consulta pública, né? No seu... se a gente não pode pensar em incluir aí uma audiência pública, onde a gente convidasse, por exemplo, as lideranças, e aí afirmo categoricamente que são pessoas que conhecem o tema, né? As lideranças hoje, principalmente na cidade de São Paulo, mas eu sei que lá no Vale do Ribeira, né, tem um pessoal também muito capacitado, que a sociedade civil mesmo capacitada para discutir isso, né? Inclusive a questão das barragens e tudo mais, que está sendo já há um bom tempo sendo discutido. Então eu pensaria numa possibilidade dessa, a gente pensar alguma coisa assim, nesse sentido de, vamos dizer assim, de capacitar também o debate, né? Qualificar mais o debate. Eu tinha pensado na consulta, porque eu acho que a consulta ela já possibilita, né, os conselheiros, no geral, a se convencerem dos argumentos e das sugestões e críticas que os colegas internamente vão possibilitar, vão trazer, e a própria sociedade civil. Não vejo empecilho nenhum. Eu, particularmente, acho que a audiência pública ela poderia vir, se que seja necessário, num segundo momento. Eu acho que a gente poderia abrir consulta, a gente poderia coletar e trazer todas as sugestões, né, para esse modelo de prestação do serviço, e aí, eventualmente, dependendo de como caminhar isso no conselho, a gente estabelecer uma audiência, porque aí eu acho que a audiência ela seria necessária para ampliar o convencimento, né? Ampliar o convencimento. Agora, eu acho que é o suficiente o que tem aqui para consulta. Acho que é necessário outros dados, né? As consultas públicas são feitas com texto legislativo, o texto está aqui. Eu estou sugestionando que a consulta venha com a minuta de deliberação.